Começando bem o seu dia, começando bem a sua semana, declarando em nome de Jesus Cristo que você é a menina dos olhos de Deus e que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Começando bem o seu dia de hoje, segunda-feira, está abrindo a semana com uma declaração profética poderosa sobre sua vida, sobre sua história, sobre a sua família. Se alguém perguntar quem você é em Deus, você vai responder: eu sou nação santa, sacerdócio real, geração, povo escolhido da parte de Deus. Você vai responder isso. E isso vai fazer uma coisa impressionante: tocar na vida de outras pessoas que talvez estejam com um problema de identidade. O Começando Bem o Seu Dia está começando hoje, essa semana, para abençoar você e a sua família e toda a sua história. Mas sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho logo após o nosso intervalo. Fique aí, espera um instantinho que eu já estou voltando. De volta com Começando Bem o Seu Dia. Veja o que diz a palavra de Deus e pense nisso. Pense em responder isso. Quem você é em Deus? A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, numa versão parafraseada, o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu pensar, por exemplo, numa águia, tem muitas histórias sobre águias, ilustrações sobre águias, essa aqui é mais uma águia que foi criada no meio de galinhas. Ela estava agindo como galinha, ciscando como as galinhas, vivendo como as galinhas, até o dia que ela foi desafiada a olhar para o sol e voar. Porque na realidade a águia é uma ave de singularidade. Muita gente sabe disso por estudos, né, de que a águia, quando ela vê uma tempestade, ela não recua. Ela trava as asas e ela de tal maneira sobe que ela voa sobre as nuvens e ela consegue olhar, visualizar o sol de frente sem que isso queime a sua retina, os seus olhos, né? Então, voltando aqui, qual era o problema da águia? Não era o problema dela estar vivendo no meio dos pintinhos e tudo mais, no meio das galinhas. O problema era a águia ter um problema de não aceitação da sua identidade. É claro que isso aqui é uma metáfora, né? Ela não aceitava a sua identidade. E hoje, fazendo uma aplicação para mim e para você, muita gente hoje vive com esse tipo de problema, com sérios problemas de baixa autoestima. Por quê? Porque esqueceram que nasceram para voar nas alturas, para viver nas alturas. E quando eu digo para viver nas alturas, eu não digo para viver de forma arrogante, prepotente. O que eu estou querendo dizer é que você é a maior peça, o maior ato, a coroa da criação de Deus. Você pode estar vivendo com problemas de baixa autoestima, mas eu vim aqui hoje para dizer para você que se os seus pensamentos, se a situação que você está vivendo, se pessoas estão dizendo que você não vale coisa alguma, eu quero dizer para você que você é sim uma pessoa extremamente valiosa para Deus. Agora, se você permitir que uma crise de identidade venha sobre você, né? Essa crise de identidade, infelizmente, ela pode fazer algumas coisas muito danosas, né? Uma delas é paralisar o seu potencial. Gente, todos nós, ainda agora minha esposa estava dizendo: meu Deus, eu tenho um potencial tão grande, quero usar esse potencial para fazer conteúdos, para abençoar mulheres e tudo mais, com a minha história, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano. Eu fiquei maravilhado, porque ela tem um potencial, você tem um potencial, mas se você duvidar da sua identidade, se você não souber quem você é em Cristo Jesus, essa crise de identidade vai paralisar o seu potencial. O que você precisa entender
em Cristo Jesus, se você tem Jesus na sua vida, é que você é uma nação santa, que você faz parte de uma geração eleita, que você é de propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia chega até a dizer: ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Não pode fazer isso. É claro que nós somos tudo isso por causa da misericórdia de Deus. Você é isso por causa da graça de Deus. Eu também. Não é por nossos próprios méritos, né? Mas é por causa da graça, do poder do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. Mas não permita, em nome de Jesus, que uma crise de identidade paralise o seu potencial. Descubra quem você é em Cristo Jesus, aqui pela própria palavra. Agora, quando eu descubro tudo isso, o que eu faço quando eu entendo a minha identidade em Deus? Quando você entende a sua identidade em Deus? Olha, eu e você não só somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é para a gente se gabar e achar que somos melhores do que qualquer pessoa, porque nós não somos. Nós somos pecadores que estão sendo perdoados pela graça e pela misericórdia de Jesus. Então, para que eu preciso saber? Por que eu preciso saber? O que eu faço com essa notícia maravilhosa de que eu não sou uma pessoa sem valor? O que eu faço? A própria Bíblia diz: você pega todo esse conhecimento, essa descoberta, essa vivência, essa caminhada com o Espírito Santo, esse conhecimento maravilhoso da palavra de Deus, e você anuncia para outras pessoas. A Bíblia diz: a fim de vocês proclamarem as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia está dizendo o seguinte: eu e você somos tudo isso que a Bíblia já disse, em 1 Pedro 2,9, com um alvo principal. Qual é o alvo principal? É falar para outras pessoas o que Jesus fez na minha vida e em quem Ele me transformou e o que Ele pode fazer na vida de outra pessoa. Então, se você está vendo que alguém está passando por uma crise terrível de identidade, que tem medo da vida, que tem medo da morte, que não sabe como viver, proclame as virtudes, a misericórdia, o amor, a bondade, o perdão, a graça. Fale do sangue de Jesus para essa pessoa. Diga para ela: não permita mais que o diabo continue te prendendo, que os seus próprios pensamentos continuem te acorrentando. Saiba que você em Cristo Jesus é uma pessoa única, singular. Fale isso para as pessoas. E se você é a pessoa que está sofrendo com esse problema, com essa crise de identidade, saiba disso. Deixe o sangue de Jesus, a misericórdia de Deus e o poder do Espírito Santo vir sobre você. Eu me lembro demais de uma música do Tabernáculo de Davi que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Gente, é tão lindo a gente poder meditar na palavra de Deus, no conhecimento do Espírito Santo e saber que quando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo envolve o nosso coração e nos fazem saber quem nós somos em Cristo Jesus, tudo muda na nossa vida. Um pensamento para finalizar aqui essa palavra, essa devocional. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Assinado Joyce Meyer. Foi ela quem disse essa frase num de seus livros. E com isso, eu quero orar agora pela sua vida, em nome de Jesus, e pela minha também. Pai, em nome de Jesus, eu oro e declaro sobre a vida dessa pessoa, dessa querida irmã, desse querido irmão, dessa pessoa que está me ouvindo, me assistindo agora. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda mentira do mundo, do diabo e até dos nossos próprios pensamentos que dizem que nós não temos valor, que nós somos um zero à esquerda, que nós não valemos coisa alguma. Eu me levanto contra esse tipo de pensamento, contra esse tipo de palavra de acusação e declaro: não, você tem valor, você é precioso, você é preciosa para Deus. Você é, como diz a palavra, uma geração eleita, um sacerdócio real, faz parte de uma geração que Deus está levantando na face da terra para falar do amor de Jesus, da misericórdia de Deus, da salvação que há no nome santo de Jesus e do poder do Espírito Santo. Eu declaro isso sobre essa pessoa. A semana dela vai ser sobrenatural. Eu declaro a cura da identidade, declaro a mudança
de uma estação na vida desta pessoa. E declaro isso tudo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que coisa abençoada, não é verdade? Poder ouvir uma palavra dessa e saber quanto que Deus nos ama. Daqui a pouquinho a gente volta com Começando Bem o Seu Dia, para eu te dar um recado super importante. Por favor, não saia daí não, é bem rápido, só o intervalo e a gente volta, tá bom? Só um pouquinho. Estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia. Fechando esse programa de hoje, eu tenho muita convicção e fé que Deus, o Espírito Santo, falou ao seu coração e que você vai falar para outras pessoas também aquilo que Deus também tem comunicado a você. Você é uma pessoa única e a sua identidade não é feita pelos homens, mas sim determinada pelo poder do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Uma aplicação final, tá bom? Não deixe a opinião alheia definir o seu valor. Antes de enfrentar o seu dia, faça uma coisa, faça uma declaração. Antes de enfrentar a sua semana, diga em nome de Jesus, diga em voz alta: eu sou eleito, eu sou uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus, eu sou uma pessoa chamada por Deus para falar do amor de Jesus, a misericórdia de Deus, da salvação que há no nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. Faça como aquela águia que descobriu quem era. Pegue suas asas, abra suas asas e voe bem alto, acima das nuvens, em Cristo Jesus, e você vai viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. E por falar em coisas extraordinárias e sobrenaturais, eu vou fechar o nosso programa de hoje, lembrando que a gente está todo dia na TV Amazônia, 6h30 da manhã, segunda a sábado, né? E com reprise à meia-noite. Mas a gente também está com o canal no YouTube. Em breve, já vou dar aqui um spoiler, eu e o Léo, a TV, estamos preparando também o canal no TikTok e também no Instagram para lançar um programa Começando Bem o Seu Dia. Já estou colocando pressão no Léo aqui, ele está até coçando a barba dele aqui, preocupado. Meu Deus, se vira, Léo. Vai lançar o programa para tudo quanto é plataforma, que a gente vai atingir mais gente ainda, tá bom? Bom, vou falar aqui. Não se esqueça, tá? Não se esqueça. De segunda a sábado também no canal do YouTube TV Amazônia, a partir de 6h30 da manhã. Gente, tem tanto comentário, tanta mensagem que a gente tem recebido das pessoas que têm assistido o nosso programa, que eu vou ler algumas aqui, vou ler nomes, que tem tanto comentário. Pastor Etelvino Andrade, aqui de Santarém, Pastor Jorge Shalom, lá de Juiz de Fora, que agradeceu pelo ensinamento, dizendo que tem sido edificado diariamente. Naruto, que eu quero descobrir quem é esse Naruto, né? É um anime? Como é o nome disso aí? É um desses desenhos aí japoneses. Anderson Silva, Tânia Campos, minha cunhada que mora em São Paulo, ela disse que assistir às devocionais se tornou rotina diária em sua família. E Valdelice Pereira, ela disse que os devocionais ajudam a começar bem o dia. Olha que coisa linda. Eu sei de gente que disse para mim que começa o seu dia 6h30 da manhã, senta na frente da televisão, levanta mais cedo para orar, 6h30, coloca lá o Começando Bem o Seu Dia, e aquela ali é uma parte da sua devocional. Isso é muito lindo, eu agradeço em nome de Jesus por isso. E amanhã, se Deus permitir, a gente volta. Amanhã, terça-feira, nós temos Tadel, não esqueça disso, tá? Paz Church de Santarém, a sede Borges Leal, 2213, temos o Tadel, 7h30 da noite. E também todas as Paz Church de Santarém, são dezenas, tem campos e núcleos. Você pode procurar pelo nosso site da Paz Church Santarém, onde estão os endereços, ou mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela para você se comunicar conosco, tá bom? Deus abençoe você,
Seja uma pessoa que conhece a sua identidade em nome de Jesus, começando bem o seu dia.